Corinthians! Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Biel, trazendo aqui pra vocês mais um vídeo, mais uma análise pós-jogo de uma vitória do Corinthians. Exatamente, conseguimos essa vitória, conseguimos esses 3 pontos, 1-0 em cima da Ponte lá em Campinas, um jogo que é sempre difícil, né? O Corinthians não ganhava lá desde 2017, ou seja, 8 anos praticamente, ia completar 8 anos neste ano de 2025. Uma grande vitória do Corinthians num jogo ruim, né? Verdade, o jogo foi muito ruim. Não por conta do Corinthians, né? Porque o Corinthians, por incrível que pareça, mesmo nas condições bem adversas do campo, teve boa chance de vencer, criou boas oportunidades no primeiro tempo, no segundo tempo saiu o gol da vitória. Também a gente teve mais alguma chance no segundo tempo, né? Por incrível que pareça, a gente teve mais chances no primeiro do que no segundo tempo, né? Teve aqui no segundo tempo, na segunda etapa, teve basicamente o gol do Thales e o chute na trave do Charles. Se tiver mais algum outro lance, eu vou acabar esquecendo. Teve o gol perdido do Romero também. Enfim. Então foi 3 pontos importantíssimos, fundamentais, né? Que o que importa é a gente sair com os 3 pontos, a gente conseguiu sair com os 3 pontos. Respondemos muito bem depois da vitória, depois da derrota contra o São Paulo no Clássico no último domingo. A gente precisava dessa vitória para não perder a mão da liderança do grupo, né? Porque querendo ou não, a gente tá atrás do Mirassol ainda, muito por conta do saldo de gol enorme do Mirassol, né? Querendo ou não, os caras têm muitos gols de vantagem para cima da gente. A gente vai ter que contar com os tropeços deles. Mas enquanto isso, a gente também não pode tropeçar. Tem que continuar vencendo. E que bom que a gente voltou a vencer. 5 jogos, 4 vitórias, somente uma derrota. Infelizmente a gente não queria ter perdido, mas aconteceu. A vida que segue. Próximo jogo é um jogo já no próximo sábado, né? Depois, quando você joga sábado e segunda, tá bem agitada essa agenda do Corinthians por conta de pré-libertadores também, né? O calendário do futebol brasileiro nessa temporada é um pouco mais enxuto. Falando agora um pouco do jogo, rapaziada, esse jogo vai ser um pouco mais curto porque não tem muito o que dizer do jogo, né? A verdade é essa. Foi um jogo muito ruim, um jogo que o Corinthians conseguiu criar alguma oportunidade ou outra, a Ponte Preta também alguma oportunidade ou outra, mas já era esperado, né? Que o jogo ia ser muito ruim. Adiaram o jogo praticamente 1 hora ali. Enfim, com certeza ali poderia ter saído um jogo melhor se não tivesse chovido, né? Porque o Corinthians, como eu disse, o Corinthians conseguiu criar boas oportunidades, poderia ter feito 2-3-0 no primeiro tempo, poderia ter conseguido uma vitória mais tranquila, uma vitória sem sustos, né? Principalmente no final do jogo, que a gente passou muito susto, teve baita defesa do Hugo, teve uma bola na trave no último lance da partida. E o Corinthians poderia ter saído com um empate ainda, né? Por conta dessa chance que a Ponte Preta acabou desperdiçando no finalzinho do jogo, mas saímos com a vitória. Que bom que saímos com a vitória. O primeiro tempo, como eu disse, o Corinthians criou algumas oportunidades, a Ponte teve só uma chance, o Corinthians foi melhor no primeiro tempo, poderia ter saído vencendo, mas o goleiro, o Will Alberto, perdeu um gol e alguns chutes. O goleiro fez 2 boas defesas, né? Numa cobrança de escanteio, uma cabeçada que ele defendeu muito bem, ninguém aproveitou o rebote. Também teve um chute do Martinez na entrada da área que dominou no peito, chutou um bonito chute do Martinez, né? Tá calibrado ele nesse chute, que poderia ter feito ali o 2-0 ou 1-0 pra gente. O goleiro defendeu também. E teve no finalzinho do primeiro tempo uma cabeçada do Thales Magno depois de um cruzamento do Romero que poderia ter entrado também. Passou muito perto da trave. Enfim, o Corinthians teve essas 4 boas oportunidades no primeiro tempo, algumas com mérito do goleiro, outras com deméritos dos nossos atacantes, mas a verdade é que o Corinthians não jogou mal, quer dizer, jogou mal. Não foi um jogo ruim, rapaziada, teve jeito. O Corinthians jogou mal, a Ponte jogou mal, mas o resultado foi muito bom, mas mesmo jogando mal, num gramado horroroso, tenebroso, terrível, as condições estavam péssimas mesmo. Porque o Moisés Lucarelli, querendo ou não, um estádio velho, que muito provavelmente não tem nem drenagem de água, né? Então, como a gente sabe que em São Paulo, nessa época do ano, época de verão, né, chuva de verão, no Brasil todo, né, não só como em São Paulo, mas enfim, especificando São Paulo por conta do Campeonato Paulista, a gente sabe como chove muito e o Moisés Lucarelli, obviamente, não tinha qualidade, não tinha capacidade de drenagem, o jogo atrasou por 1 hora e mesmo assim foi difícil de acompanhar. Foi um dos piores jogos, esse jogo foi o pior do ano até aqui, né? Eu duvido que vá ter um jogo pior por enquanto, talvez tenha, né? Talvez eu possa calar minha boca imediatamente depois, né? Talvez o jogo do próximo sábado seja muito ruim também, até pior que esse, mas eu acho difícil. Enfim, o Corinthians conseguiu os 3 pontos, né, rapaziada? Segundo tempo voltamos ali com o Charles no lugar do Coronado, né? O Coronado saiu de novo, não sei porquê, acho que talvez o Ramon esteja preservando ele pro jogo do sábado, né? Porque ele será titular, ele é titular dessa equipe no momento, enquanto o Garro tá machucado, enfim, não tá jogando. E acho que a gente entende essa substituição, apesar de eu ter deixado ele mais um pouquinho em campo, eu teria deixado ele pelo menos mais uns 10, 15 minutos aí para ver se ele conseguia uma assistência, fazer um golzinho, enfim, o Ramon quis tirar.
Não fez muita diferença, né? Porque o Coronado no primeiro tempo acabou não agregando em muita coisa, para não dizer nada. E a gente entrou o Charles, que... Não, o Charles é o Charles, né, rapaziada? Querendo ou não, é um cara que não tem muita qualidade, é um cara meio grosso da bola. Conseguiu ajudar um pouquinho ali na marcação. Não vou dizer que eu achei ele dele uma partida tenebrosa, uma partida horrível. Fez um bom jogo, acho que de todos os jogos que ele fez nessa temporada, né? Nos vídeos passados eu vinha falando que ele vinha entrando muito mal, não estava começando muito bem a temporada. Eu acho que hoje foi o melhor jogo dele, mas isso também não quer dizer que tenha sido um primor, né? Muito pelo contrário. Enfim, fez o papel dele bem, quase saiu com gol, né? Meteu uma bola na trave ali, no travessão, no trinco, na famosa divisinha ali, né? Que junta a trave e o travessão. Poderia ter saído com um golzinho ainda ele. E logo depois, né, alguns minutos depois, uma boa trama ali com o Yuri, né, uma das poucas coisas que o Yuri conseguiu acertar na partida, fez um rápido pivôzinho, a bola chegou no Romero, que meteu um lindo passe. O Romero vinha fazendo uma partida muito, muito abaixo, muito ruim mesmo, ele e o Yuri, né. Ele já tinha perdido um gol no começo do segundo tempo, né, um gol cara a cara que não estava impedido, apesar de parecer. Mas ele conseguiu acertar um baita passe pro Thales, e esse passe chegou, o Thales driblou a poça d'água, driblou os marcadores e bateu muito bem na bola. Nosso artilheiro na temporada até aqui, né, se não me engano, 3 gols já para conta do Thales. Realmente uma baita vitória que não compensa pelo futebol jogado, né, um futebol jogado bem abaixo, mas com certeza esses 3 pontos são fundamentais, principalmente porque, como eu disse, na Mirassol já tinha ganhado, a gente tem que continuar nessa briga para fazer a melhor campanha no grupo e quem sabe até a melhor campanha no geral para a gente ter vantagem em mata-mata e tudo mais. E é isso, né, rapaziada? Não tem muito o que dizer mesmo do jogo, porque foi um jogo muito ruim, né? É claro, agora eu vou só fazer uma breve citação ao árbitro, né? Eu acho que eu me esqueço, porque eu confundo geralmente o nome dele com o irmão dele, que é comentarista lá na Globo, né? Mas enfim, acho que é Luiz Flávio, né? Uma coisa assim. Eu não vou arriscar, mas enfim, vocês sabem quem é o cidadão. Fez um jogo muito, muito duvidoso, quase não marcou falta pro Corinthians. Não marcou nenhuma falta pro Yuri, né? A gente sabe que o Yuri força muito essas faltas, mas pelo menos teve ali umas 2 ou 3 que realmente foi falta e ele não deu nenhuma falta no Yuri. Teve uma, acho que inclusive a última que o Yuri acabou tomando antes de sair de campo, que o cara pegou ele claramente por baixo, né? Quase um famoso rapa e o juiz não deu. É incrível, é um absurdo ele não ter dado essa falta. E no final do jogo, né, tentou arranjar até um pênalti pra Ponte Preta, ficou ali uns 2, 3 minutos escutando o VAR, né? Inclusive, acho que só por causa disso ele pesou a mão nos acréscimos. Inadmissível o que ele fez nos acréscimos, gente. Porque geralmente ele demorou ali uns 2 minutos no VAR, tem as substituições, talvez ali uns 6 de acréscimo fosse justo. Ele deu 7 de primeira e ainda acrescentou mais 2 depois, né? Mais 2, mais 3, enfim, foi uma confusão ali no final. Porque o Charles enrolou 10 segundos no lateral da Ponte Preta. Ou seja, não tem justificativa nenhuma, gente, que ele fez hoje. É realmente uma arbitragem muito, muito ruim. Poderia ter comprometido o jogo. O jogo já foi péssimo por causa dos gramados. Dos jogadores também em campo, querendo ou não. Foi mal, rapaziada. Os jogadores em campo, querendo ou não. E poderia ter sido pior, porque vai que ele inventa um pênalti, não dá uma falta clara. Enfim, quase inventou um pênalti, né? E, cara, esses acréscimos no final, se o Corinthians toma o gol, eu nem consigo culpar muito os jogadores do Corinthians, sinceramente, porque é inadmissível você dar tanto minuto de acréscimo assim com base em nada. Teve uma checagem do VAR e substituições. Isso geralmente dá o quê? 6 minutos de acréscimo. E ele conseguiu tacar pra 9, porque sim. E quase que a Ponte Preta conseguiu fazer 2 gols ainda, né? Porque teve uma bola na trave no último lance e o Hugo fez uma baita defesa num chute ali, se não me engano, do Vitor Andrade, um pouco antes dessa bola na trave. Enfim, um jogo muito ruim, muito abaixo. Eu repeti 1 milhão de vezes que o jogo foi ruim, mas foi isso, rapaziada. Não tem muito mais o que dizer nesse jogo, né? Vocês viram. Foi um jogo muito ruim. Não vale a pena ver de novo esse jogo, né? Tem jogo que o Corinthians vence que você vê os melhores momentos, vê até o jogo de novo, quem sabe. Esse daí pode passar longe, 3 pontos, tá na conta, legal, show. Vamos pra próxima, porque é isso, viu, rapaziada? E como não tem muita coisa pra falar, vamos direto pras notas aí, porque talvez eu tenha mais coisas pra falar lá do que aqui. Bora lá. Então, galera, agora vamos direto para as notas do Corinthians nessa partida. E, oh, meu Deus, o que está acontecendo? Sim, temos thumbnail nova e temos arte nova. Temos um campinho para ilustrar para vocês como o Corinthians jogou em campo hoje. Jogou num 4-3-3, sim, a gente entrou num esquema um pouco diferente hoje. O Ramon quis mudar um pouquinho ali, até porque a gente não queria usar muitos volantes. Queria poupar ali também o Memphis Depay, queria ver como o time funcionava no 4-3-3. Não acho que funcionou tão ruim, tá? Acho que foi um bom jogo até do esquema tático, quando o esquema tático estava mais presente no primeiro tempo, que nem eu disse, o Corinthians jogou melhor o primeiro tempo do que o segundo, por incrível que pareça, e poderia ter saído com essa vitória. Quer dizer, poderia ter saído com um placar maior. Eu tô maluco, rapaziada, perdão. Mas enfim, em 4-3-3 um esquema um pouquinho diferente que hoje deu certo. Vai dar certo sempre? Talvez não.
Depende muito do adversário, das condições, enfim. O Ramon, o Emiliano tem que ver o que é melhor a cada jogo que passa. Enfim, vamos começando então com as notas. Nota 6,5 pro Hugo. Não apareceu muito no jogo, apareceu mais nos minutos finais, e nos minutos finais aí encaixou uma bola, fez uma baita defesa ali, né? Duas boas defesas em chutes de fora da área da Ponte Preta. Poderia ter saído gol, né? Quem sabe, mas se o goleiro tá meio desatento, a bola acaba passando. Enfim, 6,5 para ele, acho que tá uma nota bem justa, porque não trabalhou muito durante o jogo. Foi só mais nos acréscimos e, como eu disse, nota 6 é a base, aumentou um pouquinho, 6,5, tá. Nota 6 pro Léo Maná, fez uma partida ok, tranquilinha, quase fez um gol contra no último lance do primeiro tempo, que ia ser o gol contra mais bizarro da história do Corinthians, realmente ia ser uma coisa assustadora, porque ele tentou afastar, espanou o taco de maneira bizonha e quase que acabou enganando até o Hugo, né? Quem tava em casa que nem eu aí, com certeza deve ter tido um mini infarto, né? Porque, pelo amor de Deus. Mas fora isso, cara, não teve nenhum erro muito grave. É verdade, pode ajudar mais no ataque, mas hoje eu passo pano porque o gramado tava muito, muito ruim. Então, realmente aí, nota 6 pro Gamaná, tá ali, a nota base. Não tá tão ruim, não tá tão bom, tá justo aí pra ele. Nota 7,5 pra dupla de zaga, já vou resumir os dois num só. Cara, eu tô gostando muito dessa dupla de zaga, tá? Tô falando que é perfeito, tô falando que não vai errar nunca, tô falando que eles não erram, não. O Félix Torres foi bater ali umas... Desculpa aí, perdão se saiu algo, espero que não tenha saído, porque acho que saiu o gol do Botafogo. Aí dá a explosão aqui no som, mas espero que não tenha saído no vídeo. Mas enfim, nota... Meu Deus, aí o computador atrapalha também, né? Não tem jeito. Mas enfim, poderia sim ter saído um gol, mas o Félix Torres e o Tchoca estão fazendo um bom campeonato paulista, um bom começo de ano. E, cara, ouso dizer que essa dupla de zaga do Corinthians é a titular. Bem a titular mesmo. Poderia, sim, continuar em campo. Não sei o que passa na cabeça do nosso querido Ramon Dias, por ainda preferir André Ramalho e Kaká. Mas eu acho que tem que ver, porque o GH também não está disponível ainda, né? Infelizmente. A gente tem que ver quando o GH voltar, se vai ser o titular o André Ramalho, o Gustavo Henrique, se teremos Gustavo Henrique e Tchoca, Gustavo Henrique, Félix, André Ramalho e Tchoca, enfim, são infinitas combinações, mas neste momento eu vejo, acho que uma parte de vocês também vê, que a dupla Félix Torres e João Pedro Tchoca é melhor que a dupla André Ramalho e Kaká. Eu acho que isso é meio que indiscutível. 7,5 para os dois, fizeram uma boa partida. Tiveram alguns errinhos, né, principalmente Félix Torres, mas no geral, boa partida dos dois. Não tô aqui para criticando, é porque realmente não fizeram uma partida extra classe, tiraram tudo, porque eles tiveram alguns errinhos e também não ajudaram com gols. Mas boa partida dos dois, 7,5, nota bem justa. Gostei, mais uma partida dos dois que eu gostei. E o pior em campo foi o nosso querido Hugo Bota, né? Não tem nem muito o que dizer. Não vou nem perder muito tempo, porque acho que a minha opinião é a mesma que a de vocês. O cara sendo desarmado por poça d'água, querendo sair jogando, perdendo no corpo pra Deus e o mundo. Enfim, é um jogador bem, bem complicado, né, rapaziada? Tem toda essa questão do Denner que vai sair por um valor irrisório aí. Não quero nem falar sobre isso, já falei muito sobre isso lá no Twitter, no famoso X, tá aí na descrição do vídeo. Me segue lá se você não me segue. Eu já falei muito sobre isso ontem, não quero falar mais, porque, enfim, é um assunto meio estressante, né? Meio desgastante. Mas, enfim. E tem o Palácio, obviamente o titular é o Bidu, apesar dos erros no clássico de domingo. E o Palácios, cara, fez uma... Não vou falar que o Palácio fez uma boa partida, porque ele entrou e mal tocou na bola, né, hoje. Mas, cara, é um cara que aparenta que vai agregar um pouco mais ao elenco do que o Hugo. Aí, realmente, tá ficando meio complicado aí pro nosso querido Hugo Bota, que pode acabar até mesmo sendo vendido, emprestado, quem sabe. Realmente, está em maus lençóis o nosso querido Hugo Bota. Querido ou não, né? Depende de cada um. Mas, enfim. Volantes. 5,5 pro Ranielli. No primeiro tempo, errou alguns passes, pô, quase tomamos um gol ali por um erro dele. Sorte que a poça d'água desarmou o jogador da Ponte Preta. E também, cara, eu sinto que ele é um jogador muito fácil de ser driblado. Quando ele chega no carrinho, realmente ele não costuma perder. Mas se ele não vier no carrinho, parece que qualquer canetinha, qualquer drible de corpo, você vai tirar ele do lance, né? Qualquer lance que você para a bola um pouquinho, parece que ele já passa reto e você fica com o caminho livre. Ele tem que melhorar muito isso ainda, nota 5,5 para ele. Nota 6,5 pro Martins, foi expulso, mas, cara, é difícil falar isso, né? Mas eu não coloco tanto na conta dele, porque a gente sabe como ele é um cara esquentado, ele já vinha fazendo algumas faltas antes do segundo amarelo dele. O primeiro amarelo dele ele nem merecia tomar, né? Vamos falar a verdade. Foi o cara da Ponte Preta que tava atazanando ele, pegando no pé, o cara ficou puto com ele. E o Martins, a gente sabe que é um cara meio desmiolado, né? Um cara não bate muito bem na cabeça, mas enfim. É um erro, querendo ou não, do Ramon.
ter deixado ele em campo. Acho que o maior erro do Ramon hoje foi ter deixado o Martínez em campo, sabendo que ele já tinha amarelo, e isso poderia complicar o Corinthians, como quase complicou. Porque ali depois da batida de falta, que ele acabou sendo expulso, né? Tomou o segundo cartão amarelo, teve aquele possível pênalti que não era pênalti nada mesmo. Que, cara, se sai, obviamente, erro do Martínez que fez a falta, tomou o segundo cartão amarelo e tal. Erro de quem meteu a mão na bola. Porém, nada disso teria acontecido se o Martins tivesse saído e não teria sido expulso, entendeu? O Corinthians penou na marcação no final do jogo, não saiu mais para ataque por causa dessa expulsão. Ou seja, de fato, um erro muito grande aí do Ramon de Emiliano ter deixado o nosso querido José Martins em campo. E também, ele tá melhorando, cara. Não vou falar que eu não acho ele mais tão grosso, é um cara que tá melhorando a técnica, já disse isso no vídeo passado. Acho que, se não me engano, no outro ainda também já tinha dito. É um cara que já chuta melhor, tá passando melhor, é um cara que tá refinando a técnica e tomara que ele consiga, porque, cara, querendo ou não, eu vou ser apedrejado aqui, provavelmente. Mas, cara, é um cara que eu sinto que é uma boa pessoa, que é um jogador que se doa em campo. Obviamente que a gente não precisa só disso, a gente precisa disso e muito mais para ser um time vencedor e tudo mais. Mas, cara, é um cara que eu me identifico. Me identifico, sim. É um cara que é um lutador da bola, que tá melhorando. Quer dizer que ele virou o melhor jogador do mundo, o melhor jogador do Corinthians? Óbvio que não, tá muito, 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 muito longe disso. Mas, cara, é legal ver ele melhorando tecnicamente. Nota 6 pro Coronado, em campo, destruiu meia dúzia de passes e tal. Água de salsicha hoje. Vou até poupar palavras pra ele. Quero ver o que ele vai fazer no sábado, que aparentemente ele vai ser titular, né? Saiu no intervalo, é pra ser titular no sábado, pelo amor de Deus. Nota 7 pro Romero. Cara, o Romero irritou muito, 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 muito mesmo. Perdeu o gol feito. Mas poderia ter dado uma assistência pro Thales ainda no primeiro tempo. A cabeçada passou perto. E deu um baita passe pro Thales no gol. Querendo ou não, é uma baita assistência. Aquele passe ali foi um passe muito bom. Cara, e nisso já qualifica o Romero para nota 7. Posso estar puxando o saco do Romero? Posso estar. Você pode estar me ofendendo agora mentalmente nos comentários? Pode estar. Mas é a minha opinião. Querendo ou não, eu acho que é isso. Nota 8. Melhor em campo pro Thales. Principalmente pro gol, né? Nesse jogo, o que eu já tinha dito aqui em casa, também acho que muita gente pensou na sua casa, disse por aí, enfim. Quem fizer o gol, ganha. Aconteceu. Se ninguém fizer o gol, ia terminar 0x0. E ia ser empate. Enfim, o Corinthians fez 1x0, ganhou. Como muita gente, como eu já tinha previsto e tal. De fato, boa partida aí do Thales, no geral, conseguiu, puxava a marcação, quase fez um gol no primeiro tempo. Enfim, é um cara que agregou bastante, agregou legal. Poderia sim ter feito o segundo gol, poderia ter feito uma partida melhor em outros quesitos, mas fez o gol da vitória, isso já basta. Muito obrigado, Thales, artilheiro da temporada, tá jogando muito bem até agora. No último jogo ele entrou mal, né, mas aí ninguém entrou bem também, né? Enfim, no banco, esqueci, Yuri Alberto, nota 5, perdeu 2 gols praticamente, né, um gol muito claro, outra chance que ele foi muito fominha, era só liberar no Charles ali do outro lado da área, que ele tava livre, pra ele, quem sabe, perder o gol, mas enfim, se você passa, faz um baita passe, o cara perde o gol, a culpa já não é mais sua, né, porque você já deu um baita passe pro cara. Enfim, muito fominha, claramente tá querendo fazer o golzinho dele, né, tá sentindo, tá precisando, mas, cara, calma, Yuri, desacelera um pouquinho, pensa, porque afobado desse jeito você não vai conseguir nada e só vai atrapalhar o time. Nota 5 pra ele. Banco, 6,5 pro Charles, eu quase falei Charles, enfim, pro Charles. Fez uma partida ok. Foi a melhor partida dele esse ano, mas não que queira dizer muita coisa. Quase fez um gol, alguns desarmes, é meio estabanado, é meio maluco da cabeça, mas enfim, é isso. Nota 6 para Palácios, Hector Hernandes e Rian, mal vi em campo. Poderiam ter ajudado, poderiam, mas entraram ali mais para segurar a bola e mais pro Ramon gastar substituições, né? Principalmente o Rian e o Palácio. O Hector Hernandes ficou isoladaço lá na frente, tocou na bola acho que 2 vezes. Conseguiu um lateral, então tá. E nota 5 pro Alex Santana, tomou um cartão logo assim que entrou. Realmente o Alex Santana tem que melhorar, porque nesse começo de temporada ele tá bem pesadão. Tá parecendo um bitrem. Fez o golzinho dele naquele jogo contra o Água Santa, é verdade. Não é de todo mal, não acho ele um jogador péssimo, por exemplo, acho ele melhor que Rian, acho ele melhor que o José Martins, acho ele melhor que o Charles, mas ainda tá muito pesado, precisa entrar em forma, entrar em ritmo, que querendo ou não, acho que ele é titular do Corinthians hoje, não sei se é ainda, né, próximo jogo ele não joga, tá suspenso, assim como o José Martins, mas enfim, vocês entenderam. Nota 6 aí a nossa dupla, Ramon e Emiliano Dias, por que nota 6, Biel? Cara, porque não gostei das substituições hoje, definitivamente não gostei, muito ruim. Não é muito ruim, né? Mas ruim.
e não ter substituído o Martinez poderia ter custado o jogo. Poderia ter custado os 3 pontos, sim. Como eu disse, tem a parte do erro do jogador, mas, cara, você sabendo o temperamento do Martinez, a função que ele tem no campo, função tática, função técnica, você deixar ele em campo pendurado até aquela altura do jogo, já tendo feito substituições antes, é você correr um risco. Querendo ou não, tá correndo risco. Ele já estava mesmo suspenso a próxima partida, né, por terceiro cartão amarelo, mas poderia ter tirado ele, quase que custou os 3 pontos, essa meio que teimosia do Ramon, né? Não considero tanta teimosia assim, né? Mas enfim, temos que... Nota 6 aí, de fato não foi um jogo muito bom aí da dupla Ramon e Emiliano Dias, mas enfim, é isso. É isso. Eu esqueci de fazer o finalzinho, então é isso, rapaziada. É mais um jogo terminado. Vou fazer rápido a transição aqui, quer ver? Meu Deus. Enfim, magia da edição, ao vivo no OBS Studio. Mas enfim, muito obrigado a todo mundo que esteve aqui comigo mais um vídeo, mais uma vitória do nosso querido Coningão, thumb nova de resultado pós-jogo, campinho novo, estão melhorando aos pouquinhos, a gente vai melhorando para você se sentir mais em casa, mais aconchegado, enfim, chega mais, se inscreve se não é inscrito, deixa o like se não deixou ainda, comenta, ativa o sino, porque é isso, agora a gente vai entrar numa baita sequência, né, porque sábado tem jogo, segunda tem jogo, acho que na outra quinta tem jogo e no domingo tem jogo de novo. É um jogo atrás de jogo, enfim. Não vamos parar, que o vídeo aqui no canal também não vai parar. Quando puder vai ter shorts também comentando algum fato do Corinthians. Enfim, se inscreve para não perder mais nada, viu, meu amigo, minha amiga. Todos os que estão acompanhando, minha cadeira fazendo barulho aqui. Mas enfim, é isso. Um beijo, um abraço. A gente se vê no próximo jogo, viu, rapaziada? Tchau.